14, vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 23. Hoje nós vamos concluir esse capítulo 14 de Romanos. Diz a palavra do Senhor, Santo Evangelho do nosso Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão, com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer-se. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos a tua misericórdia, teu favor, tua bondade, a iluminação do teu Espírito Santo para lidarmos com esse texto, para que aprendamos, para que apliquemos no nosso meio, na nossa congregação, nas nossas relações fraternais, que cresçamos na graça, que cresçamos na comunhão, que cresçamos na maturidade, de instruirmos uns aos outros, de abnegadamente abrirmos mão de certas liberdades para fortalecer o nosso irmão, que teu Espírito nos oriente no texto e que aprendamos com o texto o valor do amor fraternal. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Paulo continua falando a respeito das relações dos crentes na igreja de Roma. E essas relações, ou essa relação da igreja, estava dentro de um contexto difícil, por conta de uma congregação híbrida. Haviam judeus e haviam gentios naquela congregação, e não é fácil você viver a vida toda num contexto religioso como o judaísmo, e de repente você entrar em outro contexto, agora convertidos por meio de Cristo, mas com uma liberdade que o judaísmo não dava, uma liberdade que o judaísmo não fornecia. Então, na igreja haviam aqueles judeus convertidos e aqueles gentios que vinham de um contexto muito diferente dos judeus. Aqui o apóstolo ensina que os fortes devem demonstrar amor pelos fracos, e isso significa que os fortes devem se limitar à própria liberdade na igreja de Roma. A liberdade dos crentes que conhecem a palavra e conhecem o evangelho mais profundamente pode e deve ser, em muitos casos,
renegada. Nós precisamos entender isso. É difícil nós falarmos sobre uma liberdade que é tirada de nós ou que nós escolhemos perdê-la por causa do outro. Porque é como se o outro estivesse invadindo a nossa vida. É como se o outro estivesse ditando a forma que nós devemos viver, que nós devemos nos comportar. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento muito desafiador aqui, para todos nós. É preciso colocar também que Paulo não está dizendo que os fortes, no caso aqui, são os gentios agora. Paulo não está dizendo que eles estão errados em comer carne e beber vinho por causa do costume judaico. A ideia do vinho que é mencionado no final do capítulo é porque o vinho era usado na religiosidade romana, nos templos pagãos, na vida religiosa de Roma. Então, o uso do vinho naquele contexto, todo o vinho que era vendido, possivelmente era consagrado aos deuses antes de ir para o mercado. E os judeus cristãos sabiam disso. E estavam então recriminando seus irmãos gentios, porque passavam na rua e percebiam que aqueles irmãos estavam fazendo aquilo. Imagine só você passar numa rua de Caruaru e encontrar um irmão sentado num bar, tomando um copo de vinho. Seja sincero, você se escandalizaria. Você diria, misericórdia, o que esse irmão está fazendo aí? Porque esse lugar, era o mesmo contexto. Lá, o comércio em Roma funcionava na rua. Era na rua. Era possível você ver o que uma pessoa estava comendo, o que uma pessoa estava bebendo. E os crentes judeus estavam vendo isso acontecer. E o conflito estava acontecendo dentro da igreja de Roma nesse sentido, né? Parece que não era algo tão grave em termos de conflito como era na igreja de Corinto, quando nós lemos a carta aos Coríntios. A igreja de Corinto é a campeã da confusão, né? Igreja evangélica, confusão para Cristo. Era o nome daquela igreja, em Corinto. Aqui parece que não era isso, mas estava tendo uma tensão ali. Mas nós devemos considerar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo pontua aqui, a sua exortação é ao forte na fé. Paulo está ensinando aquele que tem consciência da palavra, consciência do evangelho. Paulo então diz ao forte na fé, não cause tropeço ao fraco. Paulo então fundamenta essa exortação e diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não ache que você está perdendo sua liberdade em Cristo, porque você está optando não fazer isso para o bem de seu irmão. Esse é o fundamento da exortação. Paulo também exorta ao forte na fé, mais uma vez, no final do texto, não cause tropeço ao fraco. O forte não faça com que o seu irmão se escandalize e enfraqueça na fé por causa da sua liberdade. Eu sei que imediatamente quando a gente escuta isso, vem logo aquele pensamento na nossa mente assim, e o fraco não tem que ficar forte um dia não, ele vai ficar fraco a vida toda. Paulo não está tratando disso aqui agora. Ele está tratando dessa relação tensa que há entre os fortes e os fracos. Mas veja comigo, antes de eu continuar, do verso 1 ao verso 12, do capítulo 14. Acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu.
para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, inclusive pelo uso errado da liberdade que recebemos do Senhor. Pelo uso errado da liberdade que recebemos do Senhor. Esse é o contexto que nós estamos percebendo desde o capítulo 14. Paulo vai tratar isso até chegarmos no capítulo 15. Então, esta era uma preocupação de Paulo, porque ele dá um espaço muito grande tratando sobre esta tensão na igreja de Roma. E isso precisava ser solucionado, o povo precisava aprender sobre isso. Aqui nós vamos perceber que Paulo usa uma linguagem da aliança, uma linguagem pactual, que Paulo foca o reino de Deus e que Paulo trata o assunto a partir da tradição de Jesus. O que eu quero dizer com a tradição de Jesus? O que Jesus disse. Paulo trabalha também com o que Jesus disse. Embora ele não vá dizer aqui, lá em Mateus capítulo tal, ele está tratando em cima de bases cristológicas. Jesus falou sobre esse assunto. Jesus tratou sobre isso também. Então nós vamos observar, por exemplo, que quando Paulo diz no versículo 13, não julgue, Jesus disse isso em Mateus 7, verso 1, Lucas 6, verso 37. Quando Paulo fala do reino de Deus, no verso 17, só nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, há 105 ocorrências da frase o reino de Deus. Paulo está falando algo que já está posto desde Jesus. No versículo 17, Paulo vai falar do reino de Deus em relação a comer e beber. Jesus fala isso em Lucas 22, 30, Mateus 6, 25, 11, 18 e 19. Então, Paulo está fundamentado na tradição judaica, na teologia da aliança e no que Jesus disse. Então ele vai tratar o problema na igreja de Roma com uma base escriturística e não como algo novo vinda dele. Apesar que ele era inspirado pelo Espírito Santo, nós sabemos. E muita coisa nova veio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele está tratando aqui através de ensinamentos que já foram postos. Então veja o verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Na cultura romana, o porco tinha uma importância muito grande. Para a cultura judaica, o judeu era proibido de comer porco. Na cultura romana, porcos eram sacrificados em templos pagãos. Para o judeu, isso era uma afronta, principalmente no que se deu lá no período do judaísmo segundo templo, com Antíoco Epifânio, que sacrificam a porca no templo. A figura de um porco para um judeu era algo afrontoso à doutrina que Yahvé deixou na Torá, nos 5 livros de Moisés. A figura do porco na cultura romana era algo inegável, tanto em termos religiosos, como em termos comerciais, como em termos alimentares. A cultura alimentar de Roma era muito diferente da cultura alimentar do povo de Israel. Então, como eu disse às crianças, quando nós andamos aqui imaginativamente nas ruas de Roma, vamos perceber pequenas casas postas, ladeadas umas às outras, e um pequeno balcão de alvenaria, onde as pessoas ficavam ali em pé, comendo sua comida. A carne era assada na hora, era preparada na hora, e na maioria das vezes, carne de porco. O vinho era posto à venda e era bebido ali na hora, tirado dos seus odres, e tinha vindo fresquinho, direto do templo pagão. E os crentes gentios, que não eram judeus, tranquilos, se fosse hoje de óculos escuros, sentava lá e dizia, pode colocar aqui um pedaço de carne de porco e encha meu copo, por favor, de vinho. E aí os irmãos judeus, quando passavam, diziam, misericórdia, como é que pode um negócio desse? Essa criatura não sabe o que é o temor ao Senhor. E então o gentio olhava e dizia, quem és tu para julgar a mim? Eu sou livre em Cristo. Eu posso comer o que eu quero. Então não olhe com recriminação para seu irmão quando ele está comendo alguma coisa ou tomando uma Coca-Cola. Amém, irmãos?
Se ele faz isso, em Cristo ele faz. Ele usa da liberdade que tem em Cristo. É claro que todo excesso é pecaminoso, né? Mas Paulo está ensinando sobre a liberdade, mas está ensinando também sobre o amor abnegado, o amor dedicado, o amor que renuncia. Veja só o versículo de número 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Veja, Paulo está dizendo, a carne de porco não é impura. Não é errado comer a carne de porco, exceto para aquele que a sua consciência o condena. Se a sua consciência o condena, o que é que ele vai fazer? Ele vai viver em condenação por causa da fraqueza da sua consciência? É melhor então que ele não coma. E para o Senhor ele não come. É o que Paulo fala na primeira parte do capítulo 14. Se este homem, essa mulher, terá paz em Cristo, em sua consciência, em não consumir determinado alimento, que ele não coma e tenha paz em Cristo e viva a sua vida em comunhão com o Senhor. Porque se ele come, a lógica é essa, se ele come e fere sua consciência fraca, a sua caminhada com o Senhor é prejudicada. Então é melhor que ele se abstenha daquilo. Veja o verso de número 15. Paulo diz, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Veja como é grave, né, a fala de Paulo. Não faças perecer, a ideia de perecer aqui, obviamente, não é uma ideia de perdição eterna, mas é uma ideia que aquele irmão fraco, ele vai viver um processo de destruição de consciência, de enfraquecimento. Como é que um crente vive um negócio desse, faz um negócio desse? Na minha frente. Mesmo aprendendo, muitos crentes, mesmo aprendendo que determinada coisa não é pecado, muitas vezes, por causa do contexto de onde vieram, eles não conseguem lidar com aquilo. Tem gente que já veio de um contexto católico romano profundo e até hoje não consegue comer uma pamonha. Não tenho problema nenhum de comer pamonha. Mas tem crente que tem. Se você pode fazer pamonha em janeiro, pode. E em junho, não. Em fevereiro, pode. Mas em junho, não. Mas só dá perto de junho o milho. Mas aquelas pessoas têm crises com isso. Vou dizer algo a vocês. Eu venho de um contexto, na minha casa, que a bebida era presente. Eu via meu pai consumindo bebida. Aquilo me fez muito mal durante toda a minha juventude. Por isso, hoje, eu não tenho condição de me aproximar da bebida. Você entende? Mas eu não posso dizer a um irmão livre em Cristo, você está pecando. O que acontece muitas vezes quando eu estou com amigos, inclusive pastores, que têm liberdade em Cristo para consumir bebida alcoólica. Eu me sento com eles, eles sabem que eu não bebo, e eles olham uns para os outros e dizem assim, vamos pedir tal bebida, e começam a rir. Aí olham para mim, aí eu começo a rir. Diz, a gente está brincando, vamos pedir um suco. Sabe o que é isso? Naquele contexto, eu sou o fraco. Você entende? Naquele contexto, eu sou o irmão fraco. Por causa do ambiente onde vivi. Não teria nenhum problema se eles bebessem também. Eu também não ia chorar, não ia fazer nada disso. Mas naquele contexto, eu sou o fraco. Então, Paulo orienta a esses fortes na fé. Abram mão. A ideia aqui não é abrir mão do uso de determinado alimento ou bebida na vida toda, mas é na frente do fraco. Na frente do fraco. Veja o versículo de número 16 e 17. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é um momento que Paulo clareia toda a discussão, dizendo, irmãos, o que temos de mais precioso não é o que comemos ou bebemos, é o Evangelho, é o Espírito Santo, é a alegria celestial. Isso deve nos unir.
As nossas diferenças não devem nos separar, mas o Evangelho deve nos unir. Se o Evangelho nos une, as nossas diferenças não nos separarão. Suportaremos uns aos outros. Lidaremos com as fraquezas uns dos outros. Veja, algo que Matthew Henry disse no seu comentário desse texto. O pecado tinha trazido uma maldição sobre toda a criação. O uso de todas as criaturas e o domínio sobre elas foi perdido, de maneira que elas se tornaram impuras para o homem. E como sinal disso, Deus proibiu o uso de algumas dessas criaturas na lei cerimonial, para mostrar que ele podia tê-lo feito em relação a todas as criaturas. Mas agora que Cristo removeu a maldição, a matéria está livre novamente, e aquela proibição é removida. Veja que explicação importante de Matthew Henry. Ele vai dizer o seguinte, trocando em miúdos aqui, se você não entendeu. Por causa do pecado, Deus amaldiçoa a criação, isso de modo geral. E por causa dessa maldição, Deus proíbe o consumo de alguns alimentos, algumas criaturas que foram criadas. Essa é a lei dietética dos judeus, que está posta lá em Levítico, capítulo 11, se não me falha a memória. Quando Deus proíbe certos alimentos, Deus está comunicando também aos judeus. Eu podia ter proibido tudo, porque tudo está debaixo do pecado. Mas eu sou misericordioso com vocês. Eu proibi isso, a lista é essa. Mas quando nós chegamos então em Cristo, o que é que Cristo faz? Esqueça a lista. A lista foi removida. O sangue foi derramado. Eu purifiquei toda a criação. Então vocês podem consumir. Paulo vai dizer nas pastorais a Timóteo, ore, dê graças e pode comer. E pode comer. Quando eu era criança, quando vinha da escola, muitas vezes, mais tarde já jovenzinho, quando vinha de algum curso à noite, era fácil encontrar perto da minha casa, nas encruzilhadas, trabalhos de macumba. Litro de cachaça, galinha, farinha, um bocado de coisa lá, bolacha. Alguns meus amigos paravam, abriam uma sacola e colocavam dentro. Mãe vai assar quando chegar em casa. Eu ficava escandalizado. Tu é doido? Tu vai morrer, isso é a galinha da macumba. Isso morre nada, velho. Morre não. Eu vou levar essa cachaça para o meu pai e a minha mãe faz a galinha. Tá tudo certo, ninguém vai reclamar comigo. E nunca morreram. Nunca morreram. Mas eu tinha um medo de me pelado. Se isso é conversa, e menino, eu vou comer esse negócio não, de galinha de macumba. E muitos deles alguns deles eram crentes. E diziam, não, isso aqui a gente ora e o Senhor quebra tudo e pronto, a gente come. Está feito. Como é que você sabe que tudo que você consome não vem de um contexto pagão? Como é que você sabe? Como é que você sabe que todas as empresas, os produtos que você compra, não são produtos consagrados ao diabo? Como é que você sabe? Você não sabe. Você já pode ter comido muita comida do capeta e não sabe. Aconteceu o que com você? Nada. Porque no final das contas, ou no começo das contas, quem cria tudo é Deus. Se Satanás tenta se apropriar de alguma coisa, ele pensa que se apropria. Mas no final das contas é de Deus. Então o fraco precisa aprender isso também. Que o crente tem liberdade em Deus. Você pode conversar com algum irmão dessa igreja. Eu preciso orientar vocês nisso, tá, irmãos? Vocês podem conversar com algum irmão dessa igreja. E ele pode estar conversando com outro, combinando. Presta atenção. Combinando com outro irmão para comprar uma tábua de queijo e comprar uma garrafa de vinho. Você pode passar no corredor da igreja e ouvir essa conversa. Aí quando você chega lá na frente, o outro diz assim, isso é conversa, nem quer saber negócio de vinho. O que não toma, fique em paz e não tome. Deus é glorificado nisso. Certo, irmãos? O que tem liberdade e faz em nome do Senhor, não deve ser julgado.
mas não apenas em relação a vinho, não apenas em relação à comida, em relação a outras coisas também. Em relação a outras coisas da vida, nós não somos os juízes dos nossos irmãos. Paulo começa o verso 13 dizendo: não nos julguemos mais uns aos outros, não somos juízes dos irmãos, não somos Deus na vida dos irmãos, somos irmãos. Quando nós observamos o contexto lá de Roma, né? A venda do animal, a venda do porco, principalmente, acontecia num lugar chamado Termopólio, que ficava na Pompeia. Ali tinha um grande comércio de porco que vinha exatamente desse contexto pagão. Era um grande fast food também. As pessoas podiam se alimentar ali. Jarros cheios de vinho, cheios de comida também, em grandes balcões ou pequenos balcões de alvenaria. O povo comia aquela refeição, consumia aquilo em pé no meio da rua. Era fácil um crente judeu está voltando para casa e está lá um crente com um pedaço de carne de porco desse tamanho na mão, rasgando o dente. Ele dizendo assim: varão, porco varão. Aí o outro dizia: é bom demais, meu irmão. Isso aqui é uma bênção, meu irmão. Mas na lei está proibido. E o gentio convertido dizia: Jesus mudou esse contexto. Jesus mudou esse contexto. Então Paulo, para tratar a situação, fez assim: ô irmãos, os irmãos livres, que gostam de rasgar a carne no dente no meio do mercado, segura a onda. Segura aí, irmãos, no nome de Jesus, segura aí, para o bem da igreja. Faça isso para o Senhor com liberdade. Ele vai dizer no começo do capítulo 14, mas vai dizer mais à frente. Veja só, no versículo 21, o que ele diz. O que é que ele diz no verso 21? É bom comer carne. Ele está falando de que carne? Hã? É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Mas veja só, o versículo 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Ele está dizendo o que com isso? O que é a fé que tens? A fé que tens, que tu és livre para comer. Por isso que é bom não comer esta carne, não beber esse vinho na frente do irmão fraco. Que no caso aqui, como disse no último sermão em Romanos, né? O irmão fraco aqui é o mais religioso, é o judeu. O irmão fraco aqui é o que conhece mais a lei, que é o judeu. Às vezes nós pensamos que o irmão fraco é o irmão que tem menos conhecimento. Nem sempre é assim. O judeu tinha mais conhecimento da lei, mas o gentio tinha mais conhecimento do evangelho. Veja, vamos voltar lá para o versículo de número 18. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, ou aquele que se abstém, né, da comida por causa do irmão fraco. Verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Veja o verso de número 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. É condenado por quem? Pela consciência. Não por Deus. Porque o que faz não provém de fé. Ou seja, ele não tem convicção no que está fazendo. E por não ter convicção da sua liberdade, ele peca. É difícil, né? Entender isso. Ele só deve fazer se ele tem convicção. Alguns irmãos que vêm de um contexto religioso mais fechado. Homens não podem usar bermudas, mulheres não podem usar calças, elas não podem usar nenhum tipo de adereço, maquiagem, coisas dessa natureza. Há reações diferentes a isso quando essas pessoas mudam de igreja.
uma das reações é: permanece como sempre foi. Porque a sua consciência não está pronta para essa mudança. A outra ação vai para um extremo absurdo, totalmente oposto ao que antes se vivia. Se lá cobria demais, agora não cobre nada. Essa coisa acontece. Acontece que aquele que vem de um contexto, de um homem, por exemplo, que vem de um contexto religioso, que ou ele ouviu a vida toda, é pecado o crente jogar bola. Por que é pecado? Porque é. Pecado jogar bola. Pode acontecer. Os irmãos da igreja chegarem nele: olha, tem um jogo de bola que a gente joga na segunda-feira, tu não quer ir, não. Aí ele, para não ser chato, eu vou. Mas quando ele chega lá, que ele vê todo mundo jogando bola, ele: não vou jogar, não. A consciência dele pode dar um colapso. Ele pode se sentir em pecado fazendo aquilo, mesmo não sendo. E o que é que Paulo aconselha ao fraco? Não faça. Se a sua consciência está constrangida, não faça. Mas é importante, então, que o fraco conheça a verdade do evangelho sobre o assunto, para que ele não julgue o forte, e para que ele também cresça, que ele evolua, que ele passe desse estágio. Não vá para um extremo, nem para outro extremo. Há coisas que são convenções. A Bíblia não trata aquilo como pecado. Por exemplo, os homens aqui da igreja, vocês já viram eles terem o costume de vir para algum dos cultos da igreja, seja qual for, de bermuda? Vocês já viram algum homem de bermuda aqui na igreja? E se um dia vier um crente de bermuda aqui para a igreja? Se um dia vem um, não sei de onde, e diz: quero ficar aqui, pastor, na igreja com vocês, e ele tem o costume de ir de bermuda. Ele não gosta de calça, ele gosta de bermuda. E aí ele vai entrar, vai sentar com a bermuda dele, vai cruzar a perna dele, o tênis dele. Eu também não gosto de sapato social, nem paletó, nem camisa social. Eu gosto de bermuda e eu gosto da minha camisa. Pronto. E agora? Vai fazer o que com esse irmão? Servo de Deus, veja só. Aqui é uma igreja reformada, que os crentes não usam bermuda. Vai dizer isso, hein? Se você quiser ficar aqui, meu irmão, cadê o resto da tua calça? Costura aí o resto da calça, meu irmão. Bota aí o resto. Porque aqui é assim, não usará as bermudas no culto. Você tem que vir de calça. Agora a pergunta: é pecado usar bermuda? É pecado? Não, não é pecado. Se um crente vir de bermuda para a igreja, ele está pecando? Vocês dizem isso agora, mas eu quero ver entrando, você sente que ele está. Ou não é? Isso é roupa da pessoa vir para a igreja? É ou não é? Hã? Não é adequada. É uma convenção, não é um pecado. A igreja precisa ter consciência disso. Se eu vou contra a minha consciência, eu posso estar pecando, mas se eu for também contra a consciência dos outros, eu posso estar pecando. Paulo ensina as duas coisas aqui. Então, numa igreja, o que é que acontece numa igreja? Para que ela viva saudavelmente, nós precisamos ter acordos, não é assim? Precisamos ter acordos. Por exemplo, nós convencionamos que o nosso culto no domingo à noite é de que horas? 18. Se a gente marcar 19 é pecado? Não, a Bíblia não legisla sobre isso. É uma convenção. Se a gente marcar o culto todo domingo de 21 horas é pecado? Não. Mas é adequado? Não. Precisamos separar essas coisas. O que eu quero pontuar é que nós podemos receber pessoas com outra cultura de vida. E nós precisamos entender isso. De onde essa pessoa vem, como é que ela viveu, por que ela pensa dessa forma. Para que nós, então, possamos abraçar esses irmãos da melhor forma possível. Nós somos livres em Cristo, mas a liberdade nos conduz ao amor ao próximo. A liberdade em Cristo não nos conduz a uma autossatisfação que escandaliza o irmão. Nós precisamos considerar isso e aprender isso.
A preservação da comunhão da igreja traz uma grande responsabilidade aos mais fortes na fé. Grande responsabilidade. Para que a igreja seja madura na comunhão e cresça na comunhão, os mais fortes na fé vão precisar, muitas vezes, fazer muitas renúncias no contexto da igreja local. Mesmo sabendo que em Cristo eles são livres. Isso não quer dizer que o fraco deva permanecer no seu estado de limitação, de compreensão das coisas, mas que o forte não deve se orgulhar na sua liberdade e ofender o seu irmão por isso. O apóstolo Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, que a humildade é sábia e que ela busca o bem do corpo de Cristo. A humildade nunca será imprudente. Ela sempre será sábia, procurando o bem do outro. Paulo diz em Filipenses, não considere-se superior aos outros. Considere os outros superiores a você. Percebamos que o apóstolo não diz que os fortes estão errados na sua posição, mas ele diz, tenham misericórdia dos fracos. Cuidem deles. Veja o verso 19 ao 23, para nós caminharmos para o fim. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O termo paz aqui é um termo aplicado a essa convivência dos irmãos, para a edificação desses irmãos. Em vez de combatermos a limitação de compreensão de um irmão, Paulo nos ensina a amarmos esse irmão e a instruirmos esse irmão de forma longânima, de forma paciente. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Veja que Paulo não fala apenas do beber e do comer, ele não restringe isso, mas aqui há princípios para coisas muito maiores. Se o jeito que eu falo constrange meu irmão, eu devo mudar a minha forma de falar. Você já conversou com carioca? Já? Carioca mesmo, carioca. Você já se escandalizou? Eu já. Tem umas palavras que os irmãos cariocas usam que o nordestino fica assim. Ei, varão. É isso aí, varão. Lava tua boca, varão. São culturas diferentes. Muito diferentes. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, o que eu faço? Eu deixo para o bem do outro. Eu paro para o bem do outro. Antigamente eu tinha um costume de falar muito, eu ainda falo, viu? Em Recife a gente falava muito a palavra cebola como um adjetivo para várias coisas. Né? Se tiver calor, você fala calor da cebola. Se uma comida estiver ruim, está ruim que só a cebola. Né? Quem já morou aqui em Recife e conhece algum recifense sabe que isso é usual no vocabulário do recifense. Eu estava em determinado lugar que eu falei isso, a pessoa se escandalizou. Ela disse, misericórdia, pastor. Eu disse, o que foi que aconteceu? Se você falar muito palavrão, eu? Agora foi uma facada em mim, viu? Que eu disse, misericórdia, um pastor chamando palavrão. Foi não, irmãs, foi. Esse negócio de cebola, não pode não, pastor, isso é palavrão. Naquele lugar onde aquela pessoa mora, era indecente a palavra cebola. Tomate? Leandro disse para substituir por tomate. Alguma coisa de errado eu falar cebola? Não, não tem nada de errado eu falar cebola. Mas para aquela pessoa, naquele contexto, é ofensivo. Então eu devo deixar de fazê-lo. Se o jeito que você veste ofende as pessoas, deixe de fazê-lo. Se o jeito que você fala ofende as pessoas, deixe de falar desse jeito. E eu vou mudar meu jeito de falar? Vai. À luz da fraternidade cristã, deve. Deve.
Se o seu irmão se ofende porque você torce para o esporte, mude de time também. Amém? Se ofenderam, foi? Torça para o Náutico. Amor ao próximo, irmãos. Até parece que eu sou alvirrubro, né? Paulo dá, então, todos esses conselhos práticos à igreja de Roma e ele deixa esses conselhos para nós também. Cristo é nosso bem maior. O que bebe e come usando sua liberdade, que veste usando sua liberdade, que fala usando sua liberdade, se ele faz isso com prudência, o Senhor é glorificado. Se ele faz isso em nome de sua liberdade, mas sem considerar a fraqueza do próximo, ele leva o próximo ao pecado, à crise de consciência, à fraqueza espiritual, a esmorecer na caminhada cristã. Não vale a pena. Exercer a liberdade a esse ponto não vale a pena. Nossa vida, nossa comunhão, nossa igreja são bens preciosos para nós. A sua igreja é um bem precioso para você. A liberdade que Deus nos dá também é preciosa para nós. Então façamos as duas coisas para a glória de Deus. A liberdade e a comunhão para a glória de Deus. Que o Senhor fortaleça nossa igreja. Que busquemos sempre o bem de nossa comunidade, meus irmãos. Que amemos a nossa comunidade, ame sua igreja. Não de modo idólatra, mas como uma bênção que Deus lhe deu. Não em busca de perfeição, porque a igreja aqui nessa terra não tem perfeição. A beleza da igreja é Cristo. A veste da igreja é Cristo. E é por isso que nós amamos a igreja. Porque Cristo está nela. Com todos os seus erros, seus problemas, suas fraquezas, suas virtudes, Cristo está nela. Então, em nome de Cristo, vivamos para abençoar a vida do outro, inclusive quando nós abrimos mão de alguma coisa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? E vamos à ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo bem que o Evangelho nos traz, nos ensinando a conviver devidamente com a congregação. Somos seres humanos tão pecadores e cheios de convicções diferentes, de costumes diferentes, de culturas diferentes, Senhor, e é tão difícil muitas vezes conviver com pessoas na mesma casa, quem dirá na igreja. Mas essa unidade só acontece porque o Teu Espírito opera. Essa unidade só acontece porque a Tua palavra é poderosa. Somente o Evangelho pode juntar pessoas tão diferentes e fazer com que essas pessoas caminhem juntas por longos anos, com seus defeitos, com suas virtudes, com lágrimas, com risos, com fraquezas, com conquistas, com alegrias, com vitórias. O Senhor nos dá a igreja, o Senhor nos coloca na igreja para o nosso bem. Isso é maravilhoso e nós te agradecemos. Obrigado pela igreja que nos deste. Obrigado pelo evangelho que tu nos ensinas. Obrigado pela caminhada. Obrigado por termos irmãos. Obrigado por termos pessoas que caminham conosco. Obrigado porque tu nos ensina através daquele que é diferente de nós. Nos ensina mais sobre o evangelho. O Senhor nos ensina mais sobre a comunhão. O Senhor nos ensina mais sobre as características de Cristo e como nós devemos viver isso, buscar isso. Ó Senhor, Tu mesmo, Salvador eterno, viveste com homens pecadores, diferentes, todos eles com as suas peculiaridades. Pedro, um homem intempestivo, os filhos do trovão, homens ambiciosos até uma medida. O Senhor chamou esses, o Senhor os instruiu, o Senhor os amou, o Senhor sentou com eles à mesa, o Senhor ceou com eles, o Senhor os designou para serem pregadores, mesmo sabendo como eles eram, seus pecados, suas falhas, suas fraquezas. Ensina-nos com isso, Senhor, a sermos uma igreja constantemente reflexiva no que o Evangelho nos ensina sobre nossa convivência. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos à ceia do Senhor.